Né, a gente foi trabalhando ali dentro daquele ano, né, do ano passado. Começamos ali em março de 2022. E aí, no mês de outubro, eu tive o diagnóstico do câncer de mama. Então, ali, também o Senhor me preparou, sabe? Me fortaleceu na oração. Me fortaleceu ali na comunhão. Teve que intensificar, né? Pela questão de estar na frente e tal, exatamente, com certeza. Porque ali o Senhor começou a me amadurecer na frente daquele trabalho, né? E aí, claro, a gente ali, né, em comunhão com as irmãs, em oração, em propósitos, né? E ali, então, o Senhor, Ele me preparou para mim receber aquele diagnóstico, né? Então, assim, ali também o Senhor, né, cuidando de mim. E, então, em outubro do ano passado, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. Eu vinha já investigando, né, uma secreção que eu já tinha ido no médico, já tinha feito exame, não tinha aparecido nada. Mas aquilo foi me incomodando, sabe, por alguns meses. E eu disse, não, eu vou ir num médico especialista, fazer exames mais aprofundados. E se eu tiver que fazer um tratamento, uma cirurgia, alguma coisa, né, pra sanar aquele problema ali, então vamos fazer. E aí eu procurei, então, um especialista, né, um mastologista bem conhecido, né, e paguei a consulta e fui. Ele, né, fiz a minha queixa e ele disse, não, tu pode ficar bem tranquila, isso aí não é nada grave. Nós vamos fazer exames novos, os meus exames já tinham uns 7 meses que eu tinha feito exames de mama. E ele disse, não, vamos fazer exames novos e daí a gente vai fazer uma cirurgia, provavelmente bem tranquilo. E aí, então, eu fui fazer, né, os exames. Ele me disse assim, tem 3 clínicas que normalmente eu indico para fazer o exame, porque são clínicas boas, né, de imagem boa. E aí ele disse assim, se fosse um sangramento, eu iria me preocupar, mas do jeito que tu tá me dizendo, não precisa te preocupar. E aí, 3 dias depois que eu fui no médico, eu tive um sangramento. E aí, ali comecei a ficar aflita, sabe? E eu disse, não, eu preciso marcar de uma vez os exames, porque, né, algo não tá normal, né? Tá mais grave do que eu imaginava e que o médico imaginava. O médico, né, fez ali exame de toque e não sentiu nada. Ele disse, não precisa te preocupar. Mas aí, quando eu tive, né, o primeiro episódio de sangue ali, né, na secreção, eu fiquei bem preocupada. E eu disse, não, preciso marcar logo esse exame. E aí, nessa época, eu trabalhava como assessora parlamentar. Eu trabalhei 4 anos na Câmara de Vereadores, lá da minha cidade. E eu levei o formulário ali, né, o receituário, para fazer a marcação do exame. E eu perdi o papel, o requerimento do médico. Quando eu já tinha feito a marcação, né? Eu liguei na primeira clínica, marquei e eu perdi. Eu tinha certeza que eu tinha colocado embaixo do meu computador e o papel sumiu. E aí, como eu tinha marcado num sábado, para mim não faltar serviço, né? Eu disse, mas é particular, eles não vão se negar a fazer o exame, né? Sem o papel. Eu procurei por tudo e não achei o papel. E aí fui. Cheguei lá e eles, não, sem o requerimento médico, nós não vamos fazer o exame. Eu disse, não, mas é particular, faz. Eu não moro, não moro aqui, eu moro em Nova Santa Rita. E aí eles não quiseram fazer. Eu voltei de lá chorando. Eu queria muito ter feito o exame, porque eu tava ansiosa, aflita. E ali eu chorei. E eu disse, eu não vou mais nessa clínica. Eles não quiseram me atender, eu não volto mais nessa clínica. Aí na segunda-feira entrei em contato com o médico, ele me mandou um novo requerimento, né? Pelo WhatsApp, pra mim fazer a marcação. Liguei nas outras clínicas. Eu não ia ligar naquela, né? Não ia ligar naquela. Aí, liguei nas outras, daqui 15 dias.
daqui 20 dias. E aí eu, marquei, daqui a 15 dias numa clínica lá, tinha deixado marcado. Aí fui me arrumar para ir pro serviço e o Espírito Santo falou, liga naquela que tu foi, que não te atenderam, que tu não queria, liga naquela. E eu, naquele momento, assim, eu sabia que era Deus, sabe? E eu obedeci, eu peguei o telefone e eu digo, vou ligar. E eu liguei e a atendente disse assim, hoje de tarde. Graças a Deus. E eu disse, tá, pode marcar, eu tô indo. Era 12:00, eu tinha ligado e era pras 2:00. Já assim, nossa, que benção. Me arrumei e fui. E quando eu cheguei lá, a médica que me atendeu foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. E a doutora Bianca, a pessoa que fez, a médica que fez a minha ecografia, ela já viu que tinha um nódulo já de 3 centímetros pela imagem, coisas que há 15 dias não tinha. Há 15 dias não tinha nada no toque. Já apareceu ali e ela já, pela experiência dela, ela já viu que algo, né, não estava normal ali, que não era algo bom. E ali ela já começou a me tranquilizar, sabe? Eu disse, ai, doutora, eu não tenho plano de saúde, eu tenho só o SUS. E ela disse, mas fica tranquila, o SUS tem tratamento para câncer de mama. Ela já começou ali, né, a falar, né? Sim. E ela disse assim, mas vamos fazer uma biópsia. Primeira coisa, nós temos que fazer uma biópsia. Eu vou marcar para sábado. Ela disse, eu não atendo em sábados, mas eu vou marcar sábado. Então, no sábado que eu iria ir, ela não iria me atender. Né? Então, eu sei que seria outra médica que iria me atender se eu não tivesse perdido aquele papel. Eu perdi porque Deus fez eu perder o papel. E aí, ali, eu fui, então, né, na biópsia, que ela disse assim, eu vou te atender, né, exclusivamente pra gente já, né, começar a fazer essa investigação. E ela disse, eu vou fazer o teu laudo hoje. Ela disse assim, a gente normalmente o laudo é 3 dias, mas eu vou laudar hoje. E aí tu já vai no médico e já pede um requerimento da biópsia. E aí tu já volta aqui sábado e nós já vamos fazer biópsia. E aí então eu voltei sábado, fiz biópsia. Em 6 dias já ficou pronto o resultado. E aí, ali, então, né, foi diagnosticado que era, então, um tumor maligno. E aí, a gente ali começou, né, a correr atrás do tempo, né, fazer exames e tudo, né. Nesse primeiro momento, tudo particular, porque, né, eu tinha ingressado já no sistema do SUS. Acelerar algumas outras coisas. Eu tinha já pedido, mesmo sem saber do diagnóstico, eu já tinha ingressado no sistema de saúde, pedido para oncologista, para mastologista, né, para tudo isso, porque se caso, né, eu precisasse, já tinha sido feito o encaminhamento. E aí, quando eu fiz a biópsia, ela disse assim, fica tranquila que eu vou te ajudar. E aquilo ficou, né, na minha cabeça, que ela ia me ajudar. Só que ela trabalhava numa clínica, né? E, tipo, como é que ela ia me ajudar? E aí ali eu comecei a fazer exames e investigar e fazer, né, o que estava no meu alcance. Voltei daí lá no mastologista que me atendeu, daí já com o diagnóstico, né? Depois de um mês, eu disse, doutor, o senhor disse que não era nada, mas é um câncer. E aí, ali, o meu esposo perguntou, digo, doutor, será que a gente tem condição de pagar um tratamento de câncer, assim, quimioterapia, né? A gente já começou ali, né, a investigar como é que seria, né, todo esse processo. E aí, ele disse assim, depende do tipo de câncer, né? Ele disse, dependendo de um tipo de câncer, daqui a pouco, vai ser 20 mil, 30 mil, e vocês vão dizer, não, a gente consegue pagar, né, tranquilo. Mas tem tipos de câncer que são mais caros, o tratamento, né? Enfim, a gente precisa saber que tipo de câncer é esse que tu foi diagnosticada. E aí, então, ali a gente mandou pro laboratório para saber que tipo de câncer era.
E aí, quando veio o resultado, era um tipo de câncer mais raro do que o normal. Era um HER2 positivo, que de 100% de mulheres com câncer de mama, 80% tem o mais comum e 20% tem esse câncer que é, né, um câncer mais agressivo, é um câncer mais, né, vamos dizer assim, mais difícil, né? Ele se prolifera muito rápido, por isso ele cresce e ele, né, enfim, é um câncer mais difícil, né? E aí, diante desse diagnóstico, nós chegamos para o médico e o médico disse, não, esse tipo de câncer, só milionário, jogador de futebol, né, para fazer um tratamento desse, porque esse tratamento é muito caro. Mas o SUS tem. Ali ele disse, não, o SUS tem tratamento. Fica tranquila. Tá, daí eu disse, não, mas a médica disse que ia me ajudar. Eu vou ter que dar um jeito, né, de correr atrás dessa médica. E aí eu disse, aí tentei ver onde se ela atendia em algum lugar. Não, ela só atendia na clínica, fazia o exame lá. Atendia no Hospital Conceição, em Porto Alegre, via SUS. Só que, como eu moro em Nova Santa Rita, a minha referência é Canoas, não é Porto Alegre. E aí eles me mandaram para Canoas e eu não tinha acesso até essa médica. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou chegar nela, sabe? Precisava chegar nela. E aí eu trabalhava com um vereador e o vereador esse disse assim, ai, mas o meu primo foi diretor do Conceição. Ele é aposentado hoje, ele mora em Santa Catarina, mas vamos ver se ele não conhece essa médica. Aí ele chegou, falou com o primo, e aí o primo, não, conheço, claro que eu conheço. Quando eu era professor na PUC, ela foi minha aluna na PUC. Não é só de ele conhecer, eu sei quem é. Não, eu sei quem é. Tá, não, vou falar com ela. Aí eu mandava mensagem pro vereador, o vereador mandava pro primo, o primo mandava pra ela. Assim a gente foi por uma semana, mais ou menos. Eu mandava meus exames, né, chegava nela. E aí, um dia ela pediu o meu telefone. Ela pediu meu contato e ela me chamou no WhatsApp. Ela disse, eu disse que eu ia te ajudar e eu vou te ajudar. E ali ela disse assim, tem um protocolo de pesquisa na PUC e eles têm tratamento para esse tipo de diagnóstico que tu teve. E lá tu faz uma medicação que é de primeiro mundo, que ainda está em estudo. Lá tu vai ter todos os exames, todo o tratamento, melhor do que um convênio, diz ela, né? Tu quer ir? Eu disse, claro que eu quero. Claro que eu quero. E ela disse assim, então me manda, tu tem que passar nos critérios, tu tem que se encaixar em todos os critérios que o estudo procura, né? Numa paciente, para te poder, né? Tem que dar tudo certo. Eu disse, não, vamos lá. E aí, ali eu comecei a fazer exames caríssimos, que alguns eu já tinha marcado para fazer particular, exames que iam custar 2.000, 3.000 reais, ressonâncias, e, enfim, né, que eu não queria esperar pelo SUS, mas tudo isso eu fiz lá dentro do protocolo de pesquisa. Sim, eu cheguei, tudo incluído. Eu cheguei lá, aí eles, nós vamos ter que fazer alguns exames, nós vamos ter que fazer algumas outras biópsias, tu tem que se encaixar, né, exatamente no perfil de paciente que nós precisamos para te ingressar, então, no protocolo. E ali eu comecei, então, a fazer todos os exames. Eu fiz 14 tipos de exames. Eles fazem exames de todos os tipos. E graças a Deus, eu me encaixei perfeitamente, né, no paciente que eles procuravam ali, né, então, para fazer o uso daquela medicação. E aí, assim, eu lembro que eu ia, assim, sabe, pros exames e lá dizia, assim, convênio, número tal, sabe? E eu olhava e eu dizia assim, Deus, eu vejo a mão de Deus, sabe? Eu digo assim, para alguém que chegou num diagnóstico, dependendo só do SUS, né? Sem expectativa do que viria pela frente, chegar no prontuário e ter um número de convênio ali que, sabe? Especial, um cuidado do Senhor ali, né? Naquele momento. E aí, ali, então, eu fiz todos os exames e aí eu comecei o tratamento, então, né? Em novembro do ano passado, eu iniciei o tratamento
né? Que o protocolo era fazer quimioterapia, depois fazer cirurgia e depois fazer radioterapia e imunoterapia, que ainda tu faz por um período, né? E ali, então, a gente começou a quimioterapia. E o primeiro dia da minha quimioterapia foi o primeiro dia do retiro da União Feminina lá da cidade. Que a gente já vinha na programação da União Feminina e no meio do caminho, então, né? Eu tive o diagnóstico, eu disse, será que vou, será que não vou? E aí, eu disse assim, tomara que eles marquem a quimioterapia na semana depois do retiro. E eles marcaram na sexta-feira da saída, né, das irmãs para o retiro. E eu fui, aquele dia eu fiquei o dia inteiro no hospital, foi minha primeira quimioterapia. Ali, né, faz exames, passa por consulta. Fiz a quimioterapia e eu disse, não, se eu estiver bem, eu vou pro retiro. Não vou perder, né? E aí as irmãs foram no ônibus e eu saí do hospital, era umas 5 horas da tarde, eu saí do hospital e o meu esposo disse, tu tá bem? Eu digo, tô bem, eu tô ótima. Tu tá bem? Tô ótima. Tu vai me levar lá, né, no hotel, eu vou pro retiro. Dele, mas tu tem certeza? Não, eu tenho certeza, eu quero ir. Mas e se tu ficar ruim? Porque podia, né, dar efeitos colaterais ali, né, algumas coisas, náusea, vômito, né, enfim, tudo aquilo que a quimioterapia causa. Eu digo, não, mas eu tô bem, eu vou ficar bem. Lá é o melhor lugar, eu preciso ir. E ele me levou e eu fui pro retiro. Fiquei o fim de semana no retiro com as irmãs. Então, ali também foi um marco, sabe, para mim. E lá o Senhor tratou comigo, falou muito comigo, sabe? Coração completamente aberto para Deus. Exatamente, assim, sabe? Naquele momento, assim, tipo... Eu precisava viver todos os dias intensamente, todos os momentos intensamente. E isso o Senhor trabalhou muito na minha vida, sabe? Coisas que às vezes a gente não dá valor, sabe? Coisas que às vezes a gente, na correria do dia a dia ali, que a gente às vezes acaba, né, deixando passar coisas importantes, coisas que realmente, né, têm valor. O Senhor trabalhou muito em mim durante, né, esse período de quimioterapia. E eu fiz 5 meses e meio de quimioterapia. Então, assim, foi bem doloroso, sabe? Esse período, né? Eu tive que rapar a cabeça, perder cabelo, né? Mas, assim, em nenhum momento eu tive nenhuma intercorrência grave. Eu não tive febre, eu não tive infecção, sabe? Eu vi, assim, que o Senhor cuidou também de mim em todo esse período. E as minhas quimioterapias eram nas terças-feiras. E nas terças-feiras era dia de círculo de oração. E eu chegava em casa, no dia de quimioterapia, eu chegava em casa, tomava banho, me arrumava e ia pro culto. E aí, quando eu iniciei o tratamento, eu lembro, assim, que a irmã Olga, né, no dia seguinte do diagnóstico ali, que eu contei para eles, eu disse, né, o diagnóstico é de câncer de mama, eu dava aula na escola bíblica e cuidava do círculo de oração. Ela disse, fica tranquila com os trabalhos da igreja, tu não te preocupa, que a gente vai colocar outra pessoa no teu lugar, tu não precisa te preocupar, vai te cuidar, vai fazer o teu tratamento. Eu disse, irmã Olga, se a senhora me liberar da escola bíblica, amém, mas o círculo de oração eu não quero largar. Eu disse, ali é o lugar que vai me fortalecer, é ali que o Senhor vai me sustentar durante esse período. E se eu precisar, assim, se caso eu precisar, eu saio, mas eu não quero sair. Eu não quero sair, eu quero continuar na frente do círculo de oração, porque eu entendi, assim, que o Senhor me colocou ali para aquele propósito, que era para viver aquele período, sabe? Sim. De doença, de luta, de batalha, no círculo de oração. E ali o Senhor mandou, né, irmãs que ombrearam a causa comigo ali, tiveram junto comigo durante todo o período de quimioterapia. Eu não tinha, assim, teve algumas vezes que eu fiquei mais debilitada, assim, né, em relação à medicação, que eu não fui num culto ou, né, deixei de ir, mas sempre que possível eu estava nos cultos, né, nunca abri mão, sabe, de estar na casa do Senhor, porque eu dizia assim, se eu tô ruim, lá é o lugar que eu vou melhorar, lá é o lugar que eu vou melhorar.
E aí a gente veio, né, todo o período de quimioterapia ali, né, fazendo. E essa medicação que eu fiz lá no centro de pesquisa, eu fiz, comecei fazendo 4 aplicações de uma medicação muito forte, que é específica para esse tipo de câncer. E aí, assim, é tudo pago pelo laboratório da medicação. E cada aplicação dessa eram 147 mil reais. Nossa. E eu fiz 4 aplicações dessa medicação. Então, só ali seriam quase 600 mil reais. Meu Deus, glória a Deus. Entendeu? Numa Olha medicação que o Senhor, né, providenciou ali para mim. Por isso que o médico disse assim, é só milionário e jogador de futebol para pagar uma medicação dessa que realmente era muito cara. E aí, quando eu disse para ele, eu disse, tem protocolo de pesquisa lá tem tratamento no centro de pesquisa. Ele disse assim, vai de olho fechado. Ele disse, é como se tu tivesse pegando um avião e indo se tratar lá em Miami. Ele ainda usou exatamente essas palavras, sabe? Ele disse, vai e faz esse tratamento, que tu vai ver que esse tratamento, ele, né, é eficaz e tudo mais. Então, assim, eu fui e fiz esse tratamento, né? E eu digo assim, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Tudo é para glorificar o nome do Senhor, porque eu digo assim, não é o curso natural, sabe? Não é o curso natural, é a mão de Deus. E as outras meninas que faziam tratamento lá, as outras 2 meninas que eu conheci lá no centro de pesquisa, no tratamento, eram mais jovens que eu, fazendo tratamento do mesmo tipo de câncer. As 2 também eram cristãs. Então, o Senhor também cuidando delas. Eu digo assim, as filhas amadas do Senhor, Deus, Ele cuida, Jesus. Né? Ele cuida de todos os detalhes. E aí, depois que eu fiz o tratamento lá, assim, daí eu voltei para o sistema, né, público para fazer, então, a cirurgia. Fiz uma mastectomia total, tirei toda a mama, né? Aí eles já fazem a reconstrução ali. E aquele material foi todo para análise e ali já não tinha mais câncer. Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Glória a Deus! É verdade.